Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto, e a mais uma programação, momento de reflexão. Estaremos aqui subordinados ao tema, refletindo sobre o tema vestes de salvação. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também, Senhor, possamos estar junto. Faz isso, Pai, abençoa durante todo esse percurso que aqui estivemos nessa carreira, abençoa também esse momento que estaremos mais uma vez aqui, refletindo o Senhor na Tua Palavra. Dai-nos graça, dai-nos entendimento, e que possamos, Senhor, estar vestidos desta veste de salvação. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos ajuda a compreender a importância desse assunto. É o que nós pedimos, nós agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós vamos estar lendo, ele se encontra no livro de Zacarias, capítulo 3, vamos ler o versículo 1b, que já está aí já, 4b a d, e por último, quando diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, já é o versículo 7, do A, a parte A e parte B. Então a palavra do Senhor diz assim, versículo 1, parte B, de Zacarias 3. Deus me fez ver. Capítulo 4, versículo 4 diz, tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué, vê, mais uma vez, né? Eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. Assim diz o Senhor, versículo 7, dos exércitos, se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas. Amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, esse tema ele tem que nos chamar muito a atenção, porque estamos tratando do livro de Zacarias. Zacarias foi um profeta que profetizou no tempo da reconstrução ali do templo em Jerusalém, no ministério de Neemias. Quando Neemias foi para ali, colocou ali, se predispôs a levantar os muros de Jerusalém e depois teve também a construção do templo. E para isso houve muita resistência. Então aqui a primeira lição prática, que já temos logo na entrada dessa reflexão, é que todos nós, independente da condição em que estivermos, ao nos arrepender dos nossos pecados e crermos no Senhor Jesus, nós recebemos de Deus estas vestes, pela qual o profeta Isaías chama de vestes de salvação. E diante disso, o nosso posicionamento, a nossa condição diante de Deus já é outra. Já é uma condição totalmente diferente. Porém, não podemos esquecer de que a vida cristã, ela se dá pelo amadurecimento. As vestes nós recebemos, mas porém precisamos manter ela limpa. Observe bem isso. Recebemos uma veste do Senhor,
porém precisamos manter limpa. Por isso que no versículo 4, versículo 7, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares no meu caminho, seguires a minha norma. E essas palavras, elas faz eco às palavras do próprio Senhor Jesus no Novo Testamento, quando ele disse assim: está limpo pela palavra que vos disse. Então, a nossa atitude de obediência, resignação, uma total entrega à vontade de Deus, né? À orientação de Deus, aos caminhos que Ele já tem preparado para todos que têm e recebem essa veste, recebem esta salvação. Já temos o caminho a ser tratado. E diante desse percurso, tenha por certo, amado, que vai haver os levantes, que vai haver aqueles que, embora contemplou você anteriormente numa situação de vício, numa situação de derrocada social, familiar, e agora vendo você com a Bíblia, vendo você buscando a Deus, vendo você participar dos trabalhos da igreja, fortalecendo ali a comunhão sua com os seus novos irmãos, sua nova família, a família da fé. Por certo, os inimigos não vão faltar, que vão se levantar para buscar denegrir o teu esforço, para fazer com que você pare na questão da reconstrução desse templo. Que templo é esse? São eu e você. Nós somos, a partir da fé, do arrependimento e a fé no Senhor Jesus, Cristo, o templo de Deus. Então observe como é importante esse tema, ainda que seja em poucos minutos aqui, nós elevarmos e colocarmos como compromisso em nosso coração. Sempre estamos orando a Deus, para que nós venhamos a valorizar a nossa salvação. Porque essa veste de salvação agora, ela é uma veste que o Senhor nos colocou pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele nos lavou com esta veste. Ele colocou nós essa veste de justiça, pela qual o Senhor efetuou ali no Calvário. Então precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos a vituperar esta vestimenta, desvalorizarmos esta graça e esta salvação que o Senhor tem nos dado. E diante disso, antes de até entrar nos pontos, precisamos entender que Deus, Ele é um Deus que Ele não aceita qualquer tipo de vestimenta. Qualquer vestimenta no sentido geral, que eu quero trazer aqui para você essa reflexão. No sentido, a câmera aqui eu acho que deve ter esquentado o celular, então vamos ficar só aqui com a mensagem, né? com o áudio, tá bom? Então, o Senhor, Ele é um Deus que se revela. Já está informando aqui o celular que foi por conta que esquentou. Porque eu não sei mais. Tudo bem, vamos prosseguir. O Senhor é um Deus que não se contenta, ainda de que Ele não aceite, Ele se predispôs, Ele está predisposto a nos vestir com esta veste de salvação. Fato esse que essa predisposição do alto de Deus, nós vemos já no início, quando da queda do pecado. Quando o próprio Adão e Eva, observe isso, próprio Adão e Eva, quando se viu nu, se cobriram com folhas de figueira. Porém, a Bíblia diz que quando Deus veio, conversou com ele, teve todo aquele processo, né, de juízo com respeito à atitude e à desobediência de Adão e Eva, cada um sofreu a consequência, como também a própria serpente. Aí diz o texto bíblico que Deus matou um cordeiro e da sua pele ele vestiu Adão e vestiu a Eva. E esta veste, com certeza, não há qualquer confusão e qualquer dúvida que é já um indicador profético
da questão do cordeiro, pelo qual Deus já tinha preparado, já estava preparado desde da fundação do mundo. A outra, aí andando um pouco mais, nós vemos ali que quando Deus estabeleceu ali o tabernáculo através de Moisés e o sacerdócio através da tribo de Levi, o Senhor também colocou ali, né, estabeleceu ali as vestes pelas quais eles deveriam usar. Então observe isso, nem Adão e Eva, e nem o próprio sacerdote, nem Moisés teve ou teria a prerrogativa e a liberalidade do alto de Deus de se justificar. Veste fala de justificação. Veste fala de justiça. E essa justiça e o meio da justificação não estão em nós. Não são nós que estabelecemos, né, os parâmetros da nossa aceitação pela qual teremos aceito diante de Deus. De maneira alguma. Tanto é que o próprio profeta Isaías, ele diz que a nossa justiça, a parte da graça de Deus, nossos atos de justiça são como trapo de imundícia diante do Senhor. Observe isso. Então, o que nós precisamos entender é que Deus tem uma veste para nós. E Ele quer nos vestir com estas vestes. Fato esse que nós aqui encerramos essa comparação, essa certeza de que Deus tem esse desejo, que parte dele, sempre partiu de Deus essa atitude, é quando nós vemos o versículo que nós lemos aqui, no capítulo 3 de Zacarias. Ele disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado. Foi quando foi retirada aquelas vestes impuras, que representa o pecado. E que nos faz separação de Deus, como diz Isaías capítulo 59, versículo 2. Né? Que o nosso pecado é que nos faz separação entre nós e Deus. E ele foi tirado aquela veste de pecado, e ele diz aqui, ó, e te vesti com roupas, na verdade é com roupas de nobreza, apontando para uma nova posição, apontando para uma nova realidade agora diante de Deus. Então, através de Zacarias, Deus estava trazendo ânimo para o povo, para que eles retomassem aquilo que eles tinham parado. Eles tinham parado da construção do templo. Eles tinham parado da construção dos muros. E isso durou, amados, aproximadamente 15 anos. Quem sabe essa palavra agora está falando para você. Quem sabe o Senhor colocou você diante dessa meditação. E você se encontra afastado dos caminhos do Senhor. As lutas e os precalços tiraram você de continuar fazendo esta obra. Que obra? Ao ouvir a palavra de Deus, ao conhecer paulatinamente a palavra de Deus, você viesse a ser transformado pelo Senhor de glória em glória. Então, logo, Deus, ele quer colocar uma veste de nobreza, uma veste cuja nobreza não vai estar em nós, mas vai nos fazer lembrar de que a nossa nobreza, o nosso valor, se encontra a partir do momento de que da fé em Senhor Jesus Cristo. É Cristo em nós que nos traz esse valor como a esperança e a esperança da glória. Partindo desse prefácio, veste de salvação. E qual é a razão? Quando compreendemos essa realidade, é porque Deus, ele quer nos dar essa consciência. Por isso que Paulo, ele chega em Romanos 12 e começa rogando aos irmãos. Diz: rogo-vos, pois, irmão, olha agora só, fazendo lembrança da veste de salvação, pela compaixão de Deus. O que Paulo está trazendo à mente daqueles irmãos? Paulo está trazendo à mente daqueles irmãos a salvação pela qual Deus operou na vida deles, que o único viés foi a misericórdia, foi a compaixão de Deus. Então, Paulo, dá exemplo de Paulo, que estava chamando a consciência, também Deus falou para Josué: Deus me fez ver
Esse ver não é ver de enxergar com os olhos, mas com a consciência, com os olhos do entendimento. E mais uma vez, agora, no capítulo 3, que ele diz a Josué ver, aí já é uma questão de uma visão que Deus tinha dado para Josué. Então, primeira questão da veste de salvação é que é por uma consciência que essa veste é dada por Deus. Que não está em nós, não está no ministério, numa placa denominacional, não está em nenhum lugar a não ser nele, em Deus. Segunda razão, por uma posição também dada por Deus. É Deus que nos colocou no seu aprisco. É Deus que nos transportou do reino do Filho do seu amor, das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz na parte D, que nós lemos aqui, te vestir com roupa de grande nobreza. Então, esta posição foi dada por Deus, porque ele dizia, eu te vesti. E por último, por um compromisso esperado por Deus. E qual é esse compromisso que Deus espera no que diz respeito a esse tema, vestes de salvação? É que nós venhamos a andar pelos seus caminhos e seguir as suas normas. Ou seja, a partir do momento em que pomos em prática a palavra de Deus, realmente estamos considerando, né, e entendendo que o Senhor nos vestiu com a veste de salvação e agora precisamos zelar por ela, cuidar por ela para que nenhuma impureza venha tocar a estas vestes. Que Deus, ele venha nos santificar, amados, nosso corpo, alma e espírito, e nos faça compreender o valor desta tão grande salvação, de maneira tal que possamos, por ele, em obediência aos seus caminhos e às suas normas, a permanecer com as nossas vestes puras, como diz Apocalipse. Quando o Senhor disse, aqueles ainda, falando para Irmina, se eu não estiver enganado, uma das igrejas ali da Ásia, Deus falou para ela, olha, por anjo da igreja, há alguns entre vós ainda que não sujaram que mantêm as suas vestes limpas. E estas vestes, quando falamos de vinho e veste, isso reflete a justiça de Cristo. Isso remete-nos ao próprio Senhor Jesus. Ele que é a nossa justiça. Os nossos méritos quanto a essa veste de salvação estão unicamente no Calvário, na obra salvífica operada pelo Senhor Jesus. Então você que está aqui conosco, se for necessário, faça isso. Tome a decisão. Tome a decisão, porque é Deus que vai ter que colocar essa veste em você. Você tem que aceitar a veste que Deus já estabeleceu para que você por ela venha estar revestido. E esta veste, ela se encontra na fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e um abraço a todos. Vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na tua santa presença. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que aqui ficamos, meditando sobre a realidade, Senhor, desta veste de salvação pela qual o Senhor nos colocou. Primeiro o Senhor nos perdoou, e nos perdoando o Senhor tirou as nossas vestes de pecado e lançou para trás do Senhor, para que dele não se lembre mais. E nos colocou o Senhor esta veste de salvação pela qual cremos, obrada no Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos guarda e nos ensina, Pai. Senhor, não dá entendimento, mas também a graça, Pai, de aplicarmos essa mensagem ao nosso coração, passarmos cada dia mais valorizar esta veste de salvação que está sobre nós, pela qual o próprio profeta Isaías diz. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, damos graça por tudo. Amém.